Olá, eu me chamo Áquila Mendonça, sou aluna do 7º período do curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco e faço parte da equipe que compõe o podcast Transcrição. Olá, meu nome é Beatriz, estou cursando atualmente Ciências Biológicas e estou no 4º período. No podcast Transcrição de hoje, trataremos de um assunto que impactou a vida de 50 mil brasileiros em 2021, de acordo com o Ministério da Saúde. Você imagina qual seja? Aí vai uma dica. No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Ficou fácil com essa dica, então o tema será doação de órgãos? Foi quase. Está relacionado à doação de órgãos, mas o tema será abordado neste episódio é muito mais específico. Já pensou que existe a possibilidade de alguém receber um transplante de órgãos, não de uma pessoa, mas sim de outro animal? É sobre isso que iremos falar, xenotransplantes. Que interessante! Pesquisei no dicionário e vi que xeno significa estrangeiro, convidado ou estranho. E transplante significa operação que consiste na transferência de um tecido, órgão ou parte dele para outra parte do corpo do mesmo indivíduo ou então de um outro indivíduo. Não foi muito esclarecedor. Você poderia nos explicar melhor? Então, o xenotransplante é definido como transplante de órgãos, tecidos ou células entre diferentes espécies, ou seja, transplante interespécie. É um avanço interessante para amenizar ou até mesmo resolver no futuro a escassez de doadores de órgãos. Muito legal, Beatriz. Eu fui pesquisar um pouco sobre e descobri alguns experimentos bem desinteressantes, que fugiam da ética, como, por exemplo, transplantes de órgãos de animais sem nenhuma modificação para humanos, que acarretaram em óbitos, e também aqueles que prometiam coisas milagrosas, como rejuvenescimento. Exatamente, Atla. Em uma época em que a bioética ainda não era bem estabelecida, diversos experimentos foram realizados em animais a grosso modo, e muitos destes sem um embasamento científico fundamentado. Mas não fique desestimulada. Faça uma pesquisa rápida para observar os novos avanços relacionados aos xenotransplantes e me diga o que você achou. Lembre sempre de procurar em fontes confiáveis. Certo, Beatriz. Bem, fazendo uma pesquisa rápida, encontrei uma notícia fantástica no site da BBC News. Esse feito ele pode ser descrito como notável, diante dos estudos que já foram realizados. Trata-se de uma cirurgia realizada nos Estados Unidos, na qual foi transplantado um coração de um suíno para um humano de 57 anos. Esse humano ele havia sofrido uma parada cardíaca e após a cirurgia, o paciente ele conseguiu sobreviver por 2 meses. A ciência está nos impressionando a cada dia que se passa. É uma pena que este paciente teve tão pouco tempo de vida depois desse procedimento. O cenário ainda é animador, pois outros estudos estão sendo feitos para saber até quanto tempo de vida uma pessoa transplantada poderá sobreviver e as consequências para sobreviventes. Você saberia nos informar como nossa genética funciona em relação ao recebimento de órgãos de animais de espécie diferente que a nossa? Pelo que também havia visto, o transplante de órgãos entre o porco e o ser humano é possível porque eles são geneticamente parecidos. Mas nas células deles é secretada uma substância que faz com que os transplantados eles rejeitem o órgão, havendo a destruição das novas células pelo procedimento. É uma reação principalmente humoral, mediada pela ativação principalmente de IgM e anticorpos pré-formados da classe IgG, conhecida como anticorpos xenoreativos. Áquila, para finalizarmos, gostaria de lançar mais uma pergunta. Quais são as outras possíveis consequências, além de uma rejeição, que esse processo inovador e revolucionário pode ter como resultado? Ótima pergunta! Existem várias consequências, as boas e as ruins, os prós e os contras. Uma delas você já falou. Uma das consequências boas é que a espera na fila de transplante estaria diminuindo, graças às modificações genéticas nesses animais, pois os genes dos humanos eles estão sendo inseridos em algumas células dele, provavelmente nas células do sistema imunológico, para evitar uma rejeição, e assim ocorre o processo que envolve também a questão da bioética. Além do que já foi falado anteriormente, o animal, como o porco, o boi ou o chimpanzé, que irá fornecer o órgão, ele poderá transmitir uma zoonose desconhecida.
e que pode agravar o estado de saúde do paciente. Isso seria uma consequência ruim para o transplantado, diminuindo, portanto, seu tempo de vida após transplante. Foi muito importante discutirmos um pouco acerca deste assunto tão importante para a saúde mundial e possível fim de fila nos transplantes. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos continuar a entrevista com o pesquisador Ernesto Goulart e com a professora Vilma Loreto. Foi um prazer, Beatriz. O prazer foi todo meu, Acla. Até a próxima. Até. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa continuação da temática dos xenotransplantes. E hoje, para conversar conosco sobre esse tema inovador e que para muitos é desconhecido, nós temos o pesquisador Ernesto Goulart, do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP, em São Paulo. Olá, Ernesto, que bom receber você aqui. Olá, Vilma. Olá a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite. Isso. Bom, então, eu queria iniciar a nossa conversa, situando em cima da grande questão que a gente vem acompanhando recentemente, que são as notícias nesse ano de 2022 sobre o projeto da USP envolvendo a temática do xenotransplante. Então, eu queria que você falasse inicialmente, assim, em linhas bem gerais, o que é esse projeto, a que é que ele se refere? Há 5 anos atrás, Vilma, nós iniciamos um projeto liderado pelo professor Silvano Rai e a professora Maiana Zatz, um projeto para desenvolver o xenotransplante no Brasil. Até então, não havia-se nenhum assunto sendo vinculado a respeito dessa temática, dessa linha de pesquisa na América do Sul, no Brasil. E com o pioneirismo que é característico do nosso grupo, a gente trabalha com pesquisadores de vanguarda, professor Silvano, professora Maiana, tem uma história que é até difícil de escrever aqui em palavras, de tão bonita que é na ciência brasileira. E a gente se juntou e se uniu, formamos um grupo de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, da genética, da imunologia, da embriologia, da veterinária, para conseguir desenvolver esse projeto que visa a produção de suínos geneticamente modificados, onde os órgãos e tecidos desses animais poderão ser aproveitados para transplantes em humanos, que é o chamado xenotransplante. Desde então, nosso grupo já conseguiu o apoio de diversas linhas de fomentos da FAPESP e também, agora mais recentemente, também do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que são as notícias mais recentes. Mas, apesar de serem recentes as notícias, o projeto já está acontecendo há 5 anos. Ah, que ótimo, Ernesto. Bom, e aí eu já quero aprofundar um pouco com você, de um ponto que eu achei interessantíssimo. Por que a utilização de suínos? Olha, o suíno ele é considerado o modelo ideal para o xenotransplante, porque ele é um animal que, diferente de que, bom, acho que talvez os seus ouvintes, e quem esteja assistindo em casa esteja se perguntando por que não primatas, que é muito mais próximo evolutivamente do que em humanos. E isso justifica muito do que eu vou falar agora, o motivo da escolha dos suínos. Os primatas, sim, eles são evolutivamente mais próximos aos humanos, mas os primatas de grande porte, aqueles que teriam tecidos e órgãos compatíveis com um transplante em humano, são os primatas do velho mundo, são os primatas africanos, como, por exemplo, o gorila, o chimpanzé e etc. São todos animais que não são domesticados, com um tempo de vida muito longo, então eles levam décadas para atingir um tamanho ideal para um transplante, e são animais ameaçados de extinção também. Por esse motivo, o suíno, por outro lado, ele é um animal que ele já é domesticado, nós fazemos o manejo desses animais há séculos, então a gente sabe como fazer o cuidado desse animal, e tem um tamanho e anatomia / fisiologia compatível com um potencial transplante humano. O problema é, Vilma, que durante a evolução de mamíferos, alguns processos de modificação pós-traducional de proteínas foram divergindo ao longo da evolução de mamíferos, de fato que nós, humanos, hoje temos anticorpos naturais contra muitas moléculas que estão presentes nas células dos suínos. Então, por isso que é necessário a gente modificar geneticamente as células dos suínos
para ele eliminar esses xenoantígenos, são as moléculas, para tornar os órgãos compatíveis. Então, o suíno, resumidamente, ele tem um tamanho, um ciclo de vida curto também, então em 6 a 8 meses, ele já atinge o tamanho ideal. Ele tem uma gestação super curta também, são 114 dias, e os órgãos de tamanho e fisiologia compatíveis também, além de gerar uma leitegada, né, que é a prole muito prolífera. Né? Então, uma porca consegue dar aí luz a 13, 14 leitões por vez. Então, esses são os motivos de que o porco é o modelo ideal para o xenotransplante. É bem interessante. Mas aí eu fico com uma dúvida, né, que eu acho que muita gente vai ter também. É qualquer espécie de suíno? É aquele suíno que está ali na nossa criação, do sítio, da fazendinha, de quem a gente tem contato? Ou é alguma linhagem assim específica que vocês vão estudar? Nós temos genéticas de suínos, né, que são mais adequadas ao xenotransplante. Os suínos utilizados, né, para consumo de carne são animais que crescem muito. São animais que chegam a atingir aí por volta de 300 até às vezes 400 quilos. E eles crescem muito rápido. Né, eles foram selecionados ao longo dos processos, né, de manejo desses animais para o consumo de carne a justamente acumular, a crescer muito rápido e também os seus órgãos internos dessa forma também crescem muito rápido. Então, existem certas genéticas de suínos que crescem menos e têm um tamanho de órgão mais compatível com o transplante em humanos, e essas são as genéticas que nós escolhemos. Que ótimo. E, assim, quando a gente pensa nos suínos, quais seriam os principais órgãos que a gente vai poder ver futuramente, né, sendo utilizado para o xenotransplante? Olha, em teoria, praticamente todos, Vilma, todos os tecidos e órgãos poderão ser aproveitados. O nosso grupo ele já está desenvolvendo um programa de desenvolvimento clínico para o que nós chamamos da nossa primeira geração de bioprodutos de xenotransplante. Serão o rim, o coração, a pele e a córnea. Então, esses 4 produtos serão os nossos primeiros produtos derivados para xenotransplante. Mas nós já estamos pensando e visualizamos num futuro muito próximo o desenvolvimento de outras aplicações e outros produtos, como, por exemplo, ilhotas pancreáticas para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1, fígado, enxerto, tecido ósseo, cartilagem, tudo isso pode ser aproveitado do animal. O animal, a gente gosta de dizer que ele se tornará um doador universal. O que isso quer dizer? O mesmo animal pode atender a todos os seres humanos, sem distinção de haplótipos, de HLA, de qualquer característica que é muito comum, né, necessária nos allotransplantes, transplantes humano-humano. E também do mesmo animal você pode aproveitar diversos tecidos, diversos órgãos. Isso é bem importante, né? Porque a gente vê como que consegue multiplicar, ter todas as vertentes ali da utilização desses vários órgãos, como você falou, em vários tipos de transplantes que a gente vê. Talvez assim, vocês vão pensar até de já ir trabalhando mais com aqueles em que a gente tem as filas, né? Das pessoas que estão aí na espera, que a fila é maior. Tem alguns que eu acho que a fila é um pouco menor. Então, acredito que vocês também estão pensando nisso, não seria assim? Exato, esse ponto que você colocou, Vilma, é muito importante, porque foi um dos principais motivos que nos fez escolher esses 4 tecidos para começar a trabalhar. Hoje, no nosso país, nós temos, segundo o último relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nós temos quase 49 mil brasileiros inscritos em fila de espera para transplante de órgãos no nosso país. A maior parte deles, pouco mais da metade, são pacientes renais, são pacientes que aguardam um transplante de rim. Outra boa parte são pacientes que aguardam um transplante de córnea, e nós temos também ali coração, fígado, pulmão na sequência. O paciente renal, Vilma, e esse é um dos motivos até do nosso enfoque no paciente renal, apesar de serem por volta de 27 mil brasileiros inscritos em fila de espera para transplante renal, no nosso país hoje nós temos 160 mil brasileiros realizando procedimentos dialíticos, a mais famosa a hemodiálise. Então, pacientes renais crônicos, para eles sobreviverem, eles têm que realizar o procedimento dialítico, onde esse paciente tem que ser submetido a sessões de hemodiálise, às vezes 2 a 3 vezes por semana, fica preso na máquina 4 a 6 horas por dia. É um processo extremamente doloroso para o paciente, para a família, impede o paciente de trabalhar, né, muitas vezes,
E muitos desses pacientes, eles não têm nenhuma chance de conseguir um transplante renal. Então, o xenotransplante, ele visa atender esses pacientes que não têm uma esperança, uma expectativa muito real de conseguir um transplante renal. E é justamente isso que a gente pretende com o nosso projeto, é salvar vidas. É bem específico e muito importante para todas essas questões assim. Tem um ponto que você comentou que eu acho que a gente pode também aprofundar um pouco mais para a gente entender. Então, assim, quando você falou, né, que uma das grandes, podemos até identificar como uma dificuldade dentro desse processo, é a situação em que muitas vezes o corpo humano pode sofrer uma rejeição muito grande ou média a esse procedimento do xenotransplante. E aí a gente precisa, como você falou, modificar geneticamente esses animais. O que seria? Você poderia falar um pouco, em linhas gerais, do que é essa modificação? Claro, com certeza. Como eu comentei no começo, Vilma, nós humanos, nós temos anticorpos presentes no nosso sangue. Eu tenho, você tem, todos os que estão nos ouvindo têm anticorpos presentes no nosso sangue que reconhecem moléculas que estão presentes nas células de animais como suínos. Né? Então, por que a gente tem esses anticorpos? Porque ao longo da evolução dos mamíferos, alguns processos bioquímicos foram se divergindo e, de fato, com que algumas moléculas que estão presentes em suínos nós não temos nas nossas células e, com isso, o nosso sistema imunológico desenvolveu anticorpos contra essas moléculas para reconhecer, né, um potencial corpo estranho que adentre dentro do nosso organismo. Se essas moléculas elas estão presentes num transplante, vamos dar um exemplo, vou pegar um rim de um porco não modificado geneticamente e ser transplantado no humano, o que vai acontecer? Esses anticorpos vão reconhecer essas moléculas e dar um início a um processo de rejeição extremamente violento, que é chamado de rejeição hiperaguda. Isso causa trombose de vasos, né? Então o enxerto, aquele órgão, ele é perdido em questão de minutos. Tá? É muito semelhante, Vilma, tudo isso que eu estou falando é muito semelhante com a transfusão sanguínea e o sistema BO. Eu, Ernesto, eu sou A positivo. Isso quer dizer que eu tenho no meu sangue anticorpos contra o B. Eu não posso receber o sangue B, porque o meu anticorpo anti-B vai reconhecer aquele sangue e vai coagular aquele sangue e eu posso morrer. É muito parecido com o que acontece na rejeição hiperaguda em casos de xenotransplante com animais não modificados geneticamente. Então, as nossas modificações genéticas, elas visam ir lá nas enzimas que codificam essas alterações que eu falei e que geram e produzem esses antígenos que são reconhecidos pelos anticorpos e elimina essas enzimas, elimina esses antígenos, de forma com que, então, o órgão e o tecido desse animal agora ele é, entre aspas, invisível a esses anticorpos e escapa da rejeição hiperaguda. Então, as nossas modificações, as principais delas, são para justamente a gente eliminar esses xenoantígenos. Então, fica bem claro da gente compreender, né, como que funciona esse processo. Como a gente vai, dentro desse projeto, né, do que você vem falando, vai centrar na ideia da utilização desses suínos, eu acredito que eles também vão estar em algum setor, não sei, um biotério, alguma coisa assim, que vocês vão cuidar um pouco mais dele, né, para poder que também ele tenha uma saúde muito boa durante o processo de desenvolvimento, né, de gestação dos indivíduos que vão ser utilizados, para que a gente também tenha uma minimização de possíveis, né, passagens de algumas viroses ou umas zoonoses que podem acometer eles e serem transmitidas para os seres humanos. Vai funcionar um pouco dessa maneira, Ernesto, ou o que é que vocês estão aí organizando? É exatamente isso, Vilma. A criação, o manejo desses animais, ele é completamente diferente do sistema de criação tradicional para consumo de carne. A gente tem que criar uma estrutura e nós vamos iniciar a construção do que nós chamamos, desse biotério que você se referiu, nós chamamos de Pig Facility, essa estrutura de biossegurança, onde a gente tem um total controle, não só do bem-estar animal, mas da saúde desses animais, de forma com que esses animais são completamente livres de zoonoses conhecidas, patógenos que potencialmente podem infectar um paciente que vá receber esses tecidos, esses órgãos. Então, essa estrutura,
ela se assemelha, eu gosto de brincar bastante com essa analogia, ela se estrutura muito mais a uma fábrica de medicamentos injetáveis do que uma estrutura de criação tradicional de suínos para abate. Então, é uma estrutura extremamente limpa. Nós vamos construir essa estrutura dentro da cidade de São Paulo, agora com uma parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o Governo do Estado de São Paulo. Então, a gente espera que nos próximos 30 meses nós já temos aí nossa Pig Facility operando e produzindo animais para o xenotransplante. Ótimo, então a gente consegue ver como que também tem toda uma segurança, uma biossegurança aí envolvida nesse processo, né, para que ninguém pense que vai ser, né, qualquer animal de qualquer procedência que vai acontecer. Eu queria também entender um pouco como que vai funcionar o procedimento, né, da obtenção do órgão, como que vai funcionar isso, como é que vocês vão retirar o órgão do animal e a logística que a gente vai ter para transplantar num indivíduo humano. Vilma, quando eu converso com médicos, né, e da nossa equipe, cirurgiões que fazem transplante na rotina, né, nos hospitais aqui de São Paulo, eles ficam entusiasmadíssimos com essa tecnologia, com essa possibilidade, porque como que é a logística hoje de transplante, do allotransplante, transplante humano para humano? Morre um paciente, vem a falecer um paciente que é um potencial doador, você tem que mobilizar uma equipe enorme para colocar esse paciente na lista de transplante, encontrar um doador, extrair o órgão de um local, transportar para outro local, deixar o outro paciente que vai receber pronto, já na mesa de cirurgia. Então, uma mobilização, uma logística enorme, desafiadora. Infelizmente, pelos desafios que são inerentes a todo esse processo que eu descrevi aqui para você, muitas vezes a gente perde órgãos por causa disso. Porque o órgão demorou muito, ele chegou lá na mesa de cirurgia, o órgão já não estava legal. O xenotransplante, ele muda quebra esse paradigma porque ele é sob demanda. Então, se um paciente precisa de um órgão, o médico vai ligar para o nosso laboratório e vai falar assim, olha, eu estou precisando vou fazer uma cirurgia eletiva, tenho um paciente renal, eu vou precisar de um rim, eu preciso transplantar ele rápido, quando é que você pode me disponibilizar um rim? Sexta-feira a gente já prepara tudo, faz a cirurgia de extração numa sala específica no nosso laboratório e transporta até o paciente. O transplante, Vilma, ele vai passar a ser uma cirurgia eletiva, não uma cirurgia de urgência, como é hoje. Bem interessante esse conceito. Então, a gente vai ter agora uma produção por demanda. Então, isso é uma coisa muito diferenciada do processo atual, realmente, de como que você falou. Bom, Ernesto, eu acho que é assim, a gente está vendo o lado bem construtivo da proposta, de como que vocês vão direcionar o organismo que vai utilizar, quais os órgãos que vão ser utilizados, mas assim, o que é que vocês já está sentindo aí que vão ser algumas dificuldades que o projeto vai ter, porque a gente também tem que, na ciência, também avaliar, né, essas questões que a gente pode ter de algumas dificuldades. O que é que vocês já estão achando que podem ser as principais dificuldades? Olha, aqui, Vilma, o que não falta são dificuldades. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre as dificuldades técnicas inerentes de um projeto tão vanguardista, tão desafiador como esse. Mas, sem dúvida, a gente primeiro compartilha dos mesmos desafios que todos os pesquisadores que estão desenvolvendo xenotransplante no mundo estão vivendo, que é o desconhecido, né? Não existe xenotransplante hoje. Então, a gente tem hipóteses, a gente tem hipóteses que são embasadas em resultados de décadas de experimentação com primatas não humanos, em xenotransplante, com essas modificações genéticas que eu comentei, mas tudo é novo, tudo é um grande desafio. Sem dúvida, a parte do cuidado do animal, do bem-estar e principalmente da saúde, né? Então manter esses órgãos, esses animais, livres de patógenos, bem monitorados, com um sistema de monitoramento que garanta realmente que não tem nenhum risco ali naquele tecido ao ser transplantado, isso é um desafio. Existem diretrizes que nos guiam para isso, mas é tudo muito novo, né? Então, a gente precisa aprender bem, a gente tem aprendido bastante com as experiências também ao redor do mundo em relação a isso. E, é claro, a própria resposta, né, imunológica dos indivíduos, né, que vão ser transplantados, e isso será avaliado nos estudos clínicos controlados, aos transplantes, né? Então, a gente tem expectativas muito boas, né, embasadas, de novo, por esses estudos que eu mencionei, pré-clínicos, mas a gente precisa avaliar. E ali é que a gente vai aprender também muitas coisas. Vão ter coisas que a gente vai precisar
alterar, trocar e aperfeiçoar. Eu gosto de falar que o xenotransplante está começando agora, né? A história clínica do xenotransplante está começando agora. Então a gente tem muita coisa para descobrir e eu tenho certeza que a gente vai alcançar ótimos resultados muito em breve, mas no futuro serão resultados ainda melhores. Uma coisa que eu acho que a gente também pode colocar aqui é o seguinte: tudo bem que vocês estão desenvolvendo o projeto com essa aplicação direta para salvar uma vida, vamos dizer logo o produto final do processo todo. Mas ao longo desse processo, eu acredito que muita informação científica pode ser obtida. Você também estão pensando nisso, né, que ao longo do projeto informações podem ser obtidas e o que elas poderiam também contribuir dentro das nossas informações a respeito do sistema imunológico. Eu acredito que isso também deve ser um dos pontos. Sem dúvida, Vilma. O xenotransplante ele tem muito a contribuir para o entendimento da imunologia dos transplantes, em geral. Até o xenotransplante hoje já é uma parte da imunologia de transplante agora. O desenvolvimento de novos imunossupressores, por exemplo, que talvez serão necessários para o xenotransplante, é algo que a imunologia vem, que a gente faz essa associação com a imunologia. Na própria área de genética, então estamos aplicando as ferramentas mais modernas, contemporâneas de engenharia genética para conseguir fazer essas modificações genéticas, e não só aplicando, mas desenvolvendo novas ferramentas de engenharia genética para o xenotransplante. Então, se assemelha-se muito também, eu gosto de fazer essa analogia, ao projeto, né, do presidente Kennedy de levar o homem à Lua. Vamos levar o homem à Lua, mas não é só levar o homem à Lua. Ao longo desse processo, quanta coisa foi aprendida, quanta tecnologia foi desenvolvida para levar o homem à Lua que a gente usa até hoje. O xenotransplante vai ser algo nesse sentido também. Nós vamos desenvolver várias ferramentas e aprender e gerar muito conhecimento que podem expandir muito a aplicação, não só do xenotransplante, mas para outras áreas da medicina também. Isso. Bom, e dentro dessa temática, a gente também tem a questão ética, que está envolvida aí, né? Uma bioética bem importante. Você sabe me dizer como é que está a legislação brasileira em relação a isso? A gente já tem alguma regulamentação? Aí são vários aspectos regulatórios e jurídicos envolvidos, né? Primeiro, Vilma, eu acho que é importante deixar bem claro que a ética ela é tratada com muita seriedade pelo nosso grupo. Isso é até uma questão que o professor Silvano Raia leva com muito cuidado e com muito apreço. O que a gente fez, Vilma? Nós consultamos diversos especialistas e conversamos com diversos representantes da sociedade civil organizada, entidades religiosas a respeito do xenotransplante. Sob o ponto de vista regulatório, nós tivemos conversas preliminares com Visa para entender quais são os enquadramentos, né, do xenotransplante num potencial cenário clínico e de pesquisa e desenvolvimento clínico. Nós hoje não temos, apesar de não termos uma legislação específica para xenotransplante, existem legislações regulatórias que podem endereçar a questão do xenotransplante que já estão vigentes. Claro que novas regulamentações mais específicas são importantes e, quem sabe, até necessárias. Mas com o que a gente já tem uma diretriz, né, regulatória muito importante, já consolidada. E não só isso, mas nós temos também as diretrizes americanas e europeias. Então, o FDA já emitiu pareceres específicos para o xenotransplante que nós podemos nos basear. Então, isso realmente é muito importante. Então, do ponto de vista regulatório, esse é o cenário atual. Do ponto de vista jurídico, né, não há nenhuma lei que nos impeça, né, ou que proíba esse tipo de abordagem. Apesar de não ser proibido, não quer dizer que a questão ética está superada. Não. Como que a sociedade vê o xenotransplante? Isso nos preocupa muito. Então, o que nós fizemos, Vilma? Nós conversamos e fizemos pesquisas, inclusive, com pacientes inscritos em fila de espera para transplante, né, através de parceiros aqui no estado de São Paulo, e que a gente viu a aceitação do xenotransplante. No paciente renal, será que ele aceitaria receber um xenotransplante? Então, a gente fez essa pergunta e a resposta foi extremamente positiva, né? E isso se reproduziu no Brasil, porque esses estudos já foram conduzidos no mundo inteiro e os resultados são sempre os mesmos. Do ponto de vista religioso, nós conversamos com representantes de várias entidades religiosas e a aceitação é unânime. Não há nenhum impedimento teórico, religioso, moral
que também nos impediria de realizar um procedimento como esse. Então, a aceitação é muito grande, mas é claro, essa é uma discussão contínua. E nós queremos trazer a opinião de todas as pessoas que estejam interessadas a debater a questão do xenotransplante com a gente. Isso, Ernesto, eu acho que você também aproveitou e tocou numa coisa que é muito importante, porque assim, eu imagino que para muita gente, à primeira vista, vai ser um impacto, assim, nossa, xenotransplante, um órgão de um outro animal diferente, não é nem meu parente que está aqui, eu estou recebendo, né? Eu imaginar se eu fosse receber alguma coisa, ser do meu parente, se não for meu parente, já é um problema para mim. Então, de um outro animal, provavelmente isso pode ser uma situação que, à primeira vista, né? Mas se a gente também faz um exercício de se colocar no lugar de quem está necessitando de um órgão para continuar uma coisa maravilhosa, né? Que a biologia nos ensina, que é a vida. Então, se a gente se colocar, a gente vê como que isso passa a ser uma coisa bem importante. E aí vocês acho que também fizeram uma averiguação também da questão religiosa, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que nem podem receber transfusão de sangue, que dirá um órgão. E, assim, vocês já têm uma pesquisa mesmo que vocês fizeram, tem um levantamento que indica, tipo assim, na opinião das pessoas, que percentual que elas aceitaram ou não aceitaram, que você podia também falar um pouquinho. Eu sei que vocês devem ter dados aí para publicar algumas coisas, mas a gente queria ter já uma informaçãozinha assim, de primeira mão. Existem dados não publicados de parceiros nossos que fizeram uma pesquisa de aceitação em pacientes em fila de espera para transplante de órgãos. E o resultado foi realmente formidável. Eu não vou lembrar o número exato agora, mas se eu me recordo bem, foi mais de 90% dos pacientes entrevistados aceitariam um xenotransplante sem nenhum problema. Do ponto de vista religioso, a gente não fez nenhuma pesquisa quantitativa. O que nós fizemos foi uma consulta a representantes de diversas entidades religiosas, desde representantes do Vaticano, representantes aí de entidades de religião islâmica, também da religião judaica, e a aceitação é unânime entre todas elas. Claro que o nosso país é um país extremamente plural em termos religiosos, e é claro que a gente quer consultar e conversar com todos que queiram conversar com a gente a respeito de uma potencial aceitação ao xenotransplante. Talvez também a questão de sociedade de proteção dos animais. A gente pode ser que a gente tenha, né, iniciativas com essa vertente. Fica aí então, um comentário para que vocês possam até ver, né, essa questão. E aí eu fico até pensando, será que vai ser necessário a gente ver campanhas desmistificando isso? A gente vai precisar ver também, sei lá, alguns tipos de projetos aí que divulguem, ou de parceiros, como você falou, que é esclarecendo muito isso para a população, né? Porque a população que não tem acesso a essas informações, ela não vai nem saber entender o que se trata, né, dessa questão toda. Como é que vocês estão vendo isso? Recentemente, Vilma, agora no começo do ano, e isso se tornou oficial agora nas últimas semanas, nós aprovamos um projeto na FAPESP, que é o Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Xenotransplante. E um dos pilares desse centro é a divulgação científica. Então, a gente precisa divulgar e trazer a sociedade para debater e entender o que nós estamos fazendo, porque é para a sociedade que nós estamos fazendo isso. Então, a sociedade tem que participar e a gente quer dar voz a isso. E como você bem falou, não só as entidades religiosas, juristas, etc., mas quem quiser, inclusive sociedades protetoras dos animais, veganos, quem quiser conversar com a gente vai ser muito bem-vindo. Então, assim, sobre o aspecto de educar, entre aspas, né, a sociedade, é nosso papel, e assim a gente vai fazer sempre que possível, de divulgar o que nós estamos fazendo, os nossos objetivos, de forma muito transparente, muito clara, para justamente dar subsídios para a população opinar. Esse é o nosso papel, né? E a gente vai escutar a opinião de todos, mas eu já adianto que até hoje, né, há 5 anos trabalhando nesse projeto, não vi nenhuma opinião realmente enfática, contrária, bem argumentada ao xenotransplante. Por quê? Porque existe, de um outro lado, pacientes que estão morrendo, né, que não têm uma opção de vida, né, uma opção viável para sobreviver. Então, nós literalmente estamos salvando vidas. Então, é muito difícil, né, você encontrar algum argumento contrário à vida humana. Então, esse é o nosso principal pilar.
Isso. Ernesto, eu fiquei também curiosa com um aspecto, né? Quando você explicou a logística para o transplante do órgão, dependendo da necessidade, nós sabemos que uma boa parte da nossa população é atendida pelo SUS, e o SUS, inclusive, teve um papel muito importante, já tem um papel histórico aqui no Brasil, e nos últimos anos, então, a gente não pode nem esquecer, né, todo o papel que ele teve. Então, assim, o alcance para a xenotransplante é geral mesmo? Quem tiver vinculado ao SUS vai ter acesso ou só, eu imagino que não seriam pessoas que tivessem planos de saúde ou alguma condição de pagar um valor em relação a isso? Vilma, eu pessoalmente considero o SUS como a nossa maior vitória como sociedade brasileira. O nosso grupo ele é formado por médicos que foram os fundadores da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que no final da década de 80 e a década de 90 fundou a lista única de transplante no SUS. Até então, nosso país ele era visto pela comunidade internacional como um país sem lei, onde você poderia, quem sabe, comprar um órgão, vender órgão. Foi a partir do esforço de membros do nosso grupo, que compõe hoje o nosso grupo, e que essa política, essa filosofia permanece até hoje, que a lista única do SUS foi criada. E hoje, quase 99% dos transplantes realizados no nosso país, e o nosso país é o segundo maior país em termos de transplantes no mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. 99, se não me engano, por cento de todos os transplantes realizados no nosso país são feitos pelo SUS. E é assim que a gente pretende continuar, e nós vamos continuar. Então, a nossa tecnologia visa atender ao SUS, aos pacientes brasileiros, respeitando a lista única de transplantes. Então, não vai ser quem paga mais ou quem consegue furar a fila, até porque não existe isso no nosso país. Vai ser respeitada a fila única do SUS, que quem vai definir vai ser o SUS. Ótimo. É tão bom a gente ver, né, que o progresso da ciência também vai atender mesmo a população de modo geral pelo nosso sistema de saúde. Uma dúvida que eu tive, existe alguma situação que diferencia um xenotransplante de um transplante normal de órgãos? Por exemplo, caso a condição do paciente, a condição física, a condição médica do paciente esteja mais ou menos comprometida, ou o xenotransplante vai funcionar da mesma maneira que um transplante normal? Vilma, em termos cirúrgicos, ele não se difere em nada de um transplante que já é realizado. Isso é ótimo, porque nós já temos diversas tecnologias, né, de assistência à cirurgia muito bem implementadas no nosso país. Então, do ponto de vista cirúrgico, pouco se difere de um transplante allotransplante, né, que é o transplante humano-humano. Do ponto de vista do cuidado pós-operatório, isso vai ser um pouco diferente, né? Então, pode ser que seja necessário, isso está sendo investigado atualmente, imunossupressores específicos, algum tipo de tratamento nesse sentido. Mas isso é algo que a gente ainda precisa discutir e pesquisar, aprofundar um pouco mais. E, Ernesto, assim, já existe um planejamento de que a gente pode dizer, a partir de tal ano, a gente terá a possibilidade de já fazer um xenotransplante? O nosso grupo tem um objetivo, uma meta, que é realizar o primeiro xenotransplante em 2025. Esse é o nosso objetivo. Gostei já desse ano, viu? Essa data é bem emblemática para mim, vou ficar aqui acompanhando se a gente realmente consegue, né, com vocês acompanhar essa meta e que tudo dê certo aí. A gente vai se aproximando da nossa reta final aqui dessa conversa, Ernesto, com você, e aí eu queria, antes de abrir um espaço, que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes um contato seu, como que eles podem se informar mais a respeito desse tema, se vocês têm alguma rede social que vão estar continuamente liberando essas informações, fora que com certeza em breve vai chegar na mídia jornalística geral de televisão, tenho certeza que vocês vão alcançar isso também, né, com o impacto dessa divulgação, que é importante, não por brilhantismo, mas porque, como você falou, né, a importância de salvar a vida como o produto final, digamos assim, desse projeto. Eu queria entender também o seguinte, vocês falaram que conseguiram a captação de vários recursos, né, tem a FAPESP, a USP, acho que o Ministério de Ciência e Tecnologia também está contribuindo.
Mas, assim, o que vocês já estão captando, vocês conseguem ver que vai dar condições de vocês conseguirem alcançar todas as metas e objetivos do projeto, ou ainda vocês vão ter que correr muito atrás, porque a gente sabe, né, que a situação financeira no país e a liberação de recursos para a ciência ficou muito prejudicada de maneira geral nos últimos anos. Eu fico até feliz de ver que dentro desse processo a gente tem um estudo de genética animal, porque a gente sabe que no nosso país ainda existe, né, um foco muito grande sempre. Claro que a gente vê aqui uma aplicação em genética humana também, mas às vezes o projeto tem que ser só em humano e às vezes algumas coisas em vegetais, e a gente não vê muito destaque em animal, que eu acho que é uma coisa que vocês trazem aqui também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de recursos. Os recursos que nós já levantamos vão possibilitar o desenvolvimento das pesquisas pré-clínicas, até a gente alcançar um potencial pedido realmente de desenvolvimento de um estudo clínico na Anvisa. É importante ressaltar, Vilma, que não foi só de recursos públicos que esse projeto ele foi sustentado até hoje. Nós contamos, no início desse projeto, com o apoio da iniciativa privada através da EMS, a farmacêutica, que nos apoiou ainda na concepção desse projeto. E nós vamos buscar também mais apoio da iniciativa privada para subsidiar esse projeto. Realmente é um projeto extremamente desafiador, não é barato, mas porque justamente os objetivos são muito grandes. E a gente vai atrás desses recursos para conseguir financiar os estudos clínicos necessários e toda a documentação que é necessária para a gente peticionar esse estudo na Anvisa, de forma com que garanta o sucesso e a potencial aprovação desses estudos no órgão regulatório. Que ótimo. Então, assim, Ernesto, eu já vou aqui agradecendo a você e deixo um espaço, caso você queira também alguma outra informação que a gente não comentou, e também como que as pessoas poderiam, né, te alcançar ou alcançar o grupo, que eu achei uma iniciativa também muito legal de ser um grupo multidisciplinar. E é necessário, né, ter pessoas de expertise de várias áreas para poder compor, e aí eu já vou parabenizando vocês e desejando muito sucesso aí com o projeto. Vilma, muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer enorme falar com você, é uma conversa super gostosa. Eu deixo aqui o meu contato para quem quiser me procurar pessoalmente nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, Ernesto Goulart 1, eu tenho o LinkedIn também, se vocês quiserem me procurar, é só colocar Ernesto Goulart, provavelmente vai aparecer meu nome lá. O nosso centro, né, o Centro de Estudos sobre Genoma Humano e Células-Tronco, ele também está no Instagram e nas outras plataformas de redes sociais, mas principalmente no Instagram, que é Genoma USP. Lá você vai conhecer não só esse projeto, mas outros projetos do nosso centro. E lá também nós temos um canal 100% dedicado à divulgação científica, de forma mais abrangente possível. E o nosso site também, do Genoma USP, também vocês podem procurar, e lá também tem um pouco mais de informações sobre xenotransplante. Muito em breve a gente vai ter um site dedicado ao projeto de xenotransplante e também plataformas de redes sociais 100% dedicadas a esse projeto. Que ótimo. Então, vocês já sabem, podem ouvir o nosso episódio 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem, e até o próximo episódio, pessoal.